Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, salve São José, um bom dia, abençoado dia a você e toda a sua família, a você que me ouve, você que participa dessa Lexio Divina diária, onde fazemos a liturgia da palavra, aonde meditamos o Santo Evangelho. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, no capítulo 13, nos versículos de 21 a 33 e do 36 ao 38. Queremos iniciar já clamando a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Maria Santíssima nos cubra com seu manto e através da intercessão de São José, nós possamos estar protegidos de todo mal e de todo perigo. Jesus anuncia a traição de Judas. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se, esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer? Faz depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera, pois, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o homem, o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas, como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde vou, não podes seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta manhã o Senhor vem partilhar conosco, através do Santo Evangelho, o anúncio da sua paixão, da traição de Judas, e também vem aqui anunciar sobre Pedro. Nós temos 3 temas nesse Evangelho de hoje, que eu gostaria de me atentar para explicar para vocês, e para que pudéssemos meditar juntos e colocar em nossa vida aquilo que o Senhor quer de nós. Primeiramente, Jesus vem e entende e revela que um deles haveria de trair, um dos 12, que viveu com Jesus, que ali contemplou Jesus em todos seus milagres, seu passar pela terra, ainda assim não sentiu no seu coração, não se abriu a misericórdia, a graça do Senhor. E esse era Judas Iscariotes. Judas, que participou de todas as graças que Deus operou, que Jesus operou enquanto estava na terra. Mesmo assim, o seu coração era duro. Mas Jesus era misericordioso. Jesus é misericordioso, assim como Ele é para nós. Assim como Ele nos dá uma chance até o último momento de nossa vida. Assim Ele deu para Judas. Mas no momento em que Judas chega até a última ceia, o partir do pão, ali, naquele momento em que Jesus levanta o pão, onde se inicia a Santa Missa, a primeira Santa Missa, então Jesus dá uma chance a Pedro. Porque naquele momento, se Pedro não tomasse aquele pão, se Pedro não tomasse aquele pedacinho de pão como condenação, porque ele estava em pecado, Judas seria salvo. Talvez Jesus seria entregue por outros. Já teriam tantos já que estavam caluniando, que estavam querendo entregar Jesus, mas não. Naquele momento, Judas ouve o seu coração, o coração de que já estava dominado pelo demônio, talvez naquele momento, e ele toma a própria condenação. Aqui Jesus vem nos mostrar um belo exemplo sobre quando nós comungamos em pecado mortal. É quando nós tomamos a nossa própria condenação. Portanto, possamos entender esse versículo 26 e 27 como o perigo que nós temos ao comungar sem nos confessarmos.
estarmos em pecado mortal, que possamos aprender com esses dois versículos sempre que tivermos dúvidas sobre comungar em pecado ou não. Entenderam? E esse possa ser a nossa meditação sobre o nosso pecado também. Às vezes que nós comungamos a Jesus em pecado mortal e nos condenamos, assim como Judas. Depois Jesus vem nos mostrar, né, o momento em que ele precisa ser glorificado. Nos versículos 31 a 33. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Ou seja, para que Jesus pudesse ser glorificado, ele precisa subir à cruz. Precisava passar por todo o martírio, né? Por toda aquela condenação. Jesus não era para ele aquela condenação, seria para nós. Mas ele toma o nosso lugar porque ele sabe que nós não suportaríamos. Portanto, esse é o momento, um segundo trecho que nós temos desse evangelho de hoje, meditando o momento em que Jesus se dá por si mesmo. Ele se entrega como pobre ovelhinha, como ovelhinha que não reclama, que não fala, que não tenta escapar, mas que vai, que se entrega, que se dá totalmente por nós. E nós temos a chance hoje de termos Cristo na Eucaristia. Na Santa Eucaristia Sagrada, nós podemos receber o próprio Cristo, porque é onde Ele está presente. Então aqui nós temos também a glorificação do Senhor na Santa Eucaristia, essa mostra de que o Senhor está conosco. E por último, a partir do versículo 36 ao 38, aonde Pedro mostra mais uma vez, da boca para fora, que ele gostaria de estar, que ele daria a vida por Jesus, que ele estaria ao lado dele, mas Jesus revela a ele, né? Em verdade te digo, Pedro, não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Nós temos aqui um parâmetro para analisar entre Judas e Pedro. Judas, ele se desesperou, ele cometeu o pecado do desespero, ele cometeu o pecado de achar que não conseguiria encontrar a misericórdia de Cristo. E vejam bem, meus irmãos, se Judas se arrependesse, se Judas buscasse a misericórdia de Deus, ele encontraria salvação ainda em Cristo. Mas não, ele preferiu continuar com as vozes do mundo, continuar com a comunhão do pecado. Pedro, pelo contrário, por mais que ele tivesse negado a Cristo, também era um pecado mortal que ele cometeu, mas ele se arrepende, e através do arrependimento, Pedro é salvo pela misericórdia divina. Pedro é salvo por Cristo, porque ele se converte e ele se torna o nosso Santo Papa, o primeiro Santo Papa. Nós temos em Pedro a figura que nós devemos seguir o exemplo, porque nós erramos muitas vezes, mas nós nos arrependemos, nós voltamos aos pés de Cristo, nós voltamos ao corpo místico de Jesus. Meus irmãos, que essa palavra possa fazer sentido em seu coração e que ela possa, nessa manhã, abençoar você e sua família, e que você possa buscar também, se ainda não buscou, a confissão para comungar a Cristo nessa Santa Eucaristia, na Santa Eucaristia, sem estar em pecado mortal. Busque a Cristo, busque verdadeiramente, não deixe sua alma se perder nessa semana maior, nessa Semana Santa. Salve Maria Imaculada, salve São José, viva Cristo Rei!